Olá, meus irmãos da missão de Maceió, a convite da nossa querida irmã Clecivane, né? Eu vim estar aqui com vocês para nós conversarmos sobre o sinal da nossa eleição, que é o tal. Mas eu quero me apresentar para vocês, né? Meu nome é Damião, eu sou membro consagrado com promessas definitivas desde 2013 aqui em Fortaleza. Já tenho 25 anos no Carisma e estou também hoje na assistência de formação no pastoreio dos irmãos da comunidade de aliança. Então, para mim é uma grande alegria estar com vocês hoje para que a gente faça uma conversa, né? Uma conversa de irmãos para irmãos, vocês que estão nesse tempo tão importante que é o tempo do D2. E como é bom a gente ir tocando nos irmãos que já estarão no carisma se consagrando e dando-se a Deus inteiramente. Então eu quero começar dizendo da minha grande alegria de também saber que vocês junto conosco fazem o reino dos céus acontecer. Mas, como diz o nosso fundador, vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos anime, nos restaure, nos transforme, nós que estamos vivendo num tempo atípico, mas também um tempo onde nós vamos encontrando a grande beleza de Deus, que vai fazendo das coisas aparentemente ruins oportunidades da sua ação na nossa vida. Então vamos clamar a Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezem comigo a oração do Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, meus irmãos. Eu gostaria de pedir, né, nós que estamos no D2, um tempo propício para a nossa consagração de vida, né, para o que Deus deseja fazer em nós, do que Deus deseja cumprir os seus planos de amor. Você que já, desde o D1, já leva em si o nosso sinal da nossa eleição, que é o tal, mas hoje nós vamos ter uma formação específica, falando do que é o tal para nós. E a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse, hoje nós estando no tempo do mês do nosso aniversário, que você pegasse seu sinal e beijasse e dissesse: muito obrigado, Senhor, por me teres escolhido. Vai lá? Obrigado, Senhor, por me teres escolhido. Então nós encontramos essa grande graça do que é termos o nosso sinal. Enquanto que para algumas congregações religiosas, que é a utilização dos hábitos, né, que são os seus sacramentais de identificação com o carisma, o nosso hábito, a nossa forma de dizer para esse mundo, como comunidade de aliança que nós somos, chamados a sermos eleitos, no mundo onde os contravalores são mais elevados, onde os sinais de não eternidade são muitas vezes exaltados, nós somos chamados com o nosso sinal para dizer a esse mundo de que é possível mudar, é possível transformar-se. Nós sermos aquilo que a palavra de Deus fala sobre o tal, né? Que eu acredito que quando nós entramos no DU,
que a gente recebeu nosso sinal, acho que a gente nem conseguiu dormir à noite, de tanta alegria, porque nós, a comunidade percebia em nós, acredita em nós, de que nós temos as marcas do carisma. Porque na primeira consagração que nós somos confirmados como membros efetivos e em formação na comunidade. Quando nós somos P1 até D2, nós somos membros em formação, mas ainda não membros da comunidade. O somos quando nós fazemos a nossa primeira consagração. Então eu queria pegar os nossos estatutos, né, que é o livro de cabeceira dos D2. Nós passamos o P1 e o P2 vendo os nossos escritos, e no D2, todo D1 e D2 nós vamos ver os escritos, que são, os escritos primeiramente era a nossa forma de que nós deveríamos viver. Hoje, os escritos eles são as fontes do carisma, mas os estatutos é a forma que eu e você somos chamados a viver. Então vamos pegar no artigo 19, onde ele vai falar do que é esse sinal de eleição, do que é ter o tal, do que é levar esse tal sobre o nosso pescoço, a responsabilidade que ele traz, o testemunho que nós agora devemos assumir diante do mundo. Porque com o sinal de eleição nós estamos dizendo ao mundo que não queremos viver como o mundo. E quando nós estamos no D2, nós já ansiamos pela nossa consagração, porque nós queremos nos dar inteiramente a Deus. Porque essa nossa entrega de vida não se deve dar apenas na consagração, mas deve se iniciar desde que nós fazemos o nosso vocacional. Porque a nossa comunidade é de e para sempre. É um caminho de e para a felicidade, certo? Então vamos lá. Ao firmar sua pertença à comunidade, o membro da comunidade de vida ou de aliança receberá como sinal visível uma cruz em forma de tal. Símbolo de sua eleição e pertença a Deus e à comunidade. Então, quando eu olho o meu sinal, eu olho a minha eleição, eu olho a minha pertença a Deus e eu olho também a pertença à comunidade. Nós nos consagramos em vista de uma missão. Por isso que o tal, ele traz essas três realidades. É um símbolo de eleição, de pertença a Deus e à comunidade. Este sinal deve acompanhá-lo durante toda a sua vida. Até mesmo na hora da nossa Páscoa. No momento onde nós nos desprendemos desse mundo e nós nos enterrarmos com o nosso sinal de eleição. Porque o nosso sinal, ele é semente de eternidade. Lembrando sempre que a vocação é um chamado a viver. E às vezes nós passamos uma dicotomia de viver e fazer. Nós não somos Shalom quando nós fazemos coisas. Nós somos Shalom quando nós vivemos. E a gente tem que ter esse entendimento, porque às vezes a gente acha que ser Shalom é quando nós fazemos coisas. Mas não é isso que o nosso fundador diz, não é isso que dizem os nossos estatutos, não é isso que falam as nossas regras. Nós somos chamados a ser Shalom. E às vezes nós achamos, porque vivemos numa cultura produtiva, capitalista, que nós temos que fazer para ser o que Deus nos chama. E aí nós vamos já mudando essa mentalidade. Nós não somos chamados a fazer Shalom, nós somos chamados a ser Shalom. A viver e o testemunho que ele deve dar aos homens. Por isso que como comunidade de aliança, eu estou falando para irmãos da comunidade de aliança, filhos da nossa querida irmã Clessivane, né? Nós, como comunidade de aliança, nós somos o sal e luz do mundo. E nós vamos aonde a comunidade de vida não pode ir.
Por isso que nós estamos nos meios seculares, por isso que nós trabalhamos, por isso que nós estamos em empreendimentos, por isso que nós estamos no mundo, mas nós estamos no mundo, mas não somos chamados a nos conformar com o mundo. Por isso que, olha o testemunho que nós devemos ter. Aquilo que nós não podemos compactuar, aquilo que nós não podemos ser coniventes. Por isso, como está o nosso testemunho no nosso trabalho? Será que nós entramos nas rodas de conversas que não são tão santas? De piadas que não trazem a devida conotação de santidade? Como está o nosso relacionamento com as coisas deste mundo? O apego a elas? Qual é o testemunho que você e eu somos chamados a dar? E continua. As características do sinal, assim como a sua distinção em cada etapa da caminhada na comunidade, são detalhadas pelo diretório. Em localidades nas quais este sinal, de forma como é descrito, não cumprir seu objetivo de favorecer o testemunho de Cristo, poder-se fazer alterações com a devida autorização do moderador geral. Por isso que nós sabemos que nossos irmãos que vivem, por exemplo, nos países asiáticos, em alguns lugares não podem nem usar o sinal. Alguns irmãos nossos que vivem no Oriente Médio, né? Mais relacionado a Israel, que lá os taus não têm a pirografia com a inscrição do Shalom em hebraico, né? Porque para os judeus eles não admitem os muçulmanos, então, até porque o tal, nós sabemos que ele é bíblico. Ele está na palavra de Ezequiel 9:10, que eu quero ler para vocês verem de tão importante que é esse sinal nas nossas vidas. Diz assim, é 9:4. E Yahvé disse, percorre a cidade, a saber, Jerusalém, e assinalada com o sinal, a testa dos homens. Então, na tradução diz assim, com o Tav, né, que é o tal, última letra do alfabeto hebraico, conforme traduz a Vulgata. Então, o tal, ele é um sinal de eleição do nosso carisma. E por que nós usamos o tal e nós não usamos uma cruz? Porque nós temos também o nosso pai, que é baluarte, que é Francisco de Assis. E foi ele que utilizou como marca dos franciscanos o uso do tal. E nós vamos percebendo, eu quero pegar aqui um pouco do texto, que vai exatamente dizer isso. Que nele nós encontramos a resposta daquilo que nós somos chamados a viver. Como eleitos, né? Que diz assim, né? Conhecemos melhor a respeito do sinal da nossa eleição. Para nós, o tal, ele é a nossa veste que nós iremos entrar nas bodas do Cordeiro. São as vestes que vão nos garantir a nossa eternidade, porque o nosso caminho como Shalom é um caminho de santidade. A igreja reconheceu o nosso carisma como um caminho de santidade. E nós usarmos o nosso sinal significa que nós somos, primeiramente, eleitos a um carisma dentro da igreja e que nós somos homens e mulheres leigos, com raiz leiga, e nós somos chamados a sermos ministros e discípulos da paz. Por isso que continuamente, né, o tal em vista de nos lembrar continuamente da vocação, que somos chamados a viver e do testemunho que devemos dar a todos os homens. Por isso que quando nós acordamos todos os dias e nós colocamos o nosso sinal e nós falamos, obrigado, Senhor, por me teres escolhido, nós reafirmamos o nosso desejo de darmos as nossas vidas sacrificadas, as nossas vidas na renúncia de cada dia,
a nossa vida que nós somos chamados a viver como Cristo, pobre, casto e obediente, que é uma coisa muito importante que a gente precisa contemplar, né? E nós vamos vendo essa grande graça. Eu fui eleito. Por isso que aquela palavra do Senhor vai ressoar nos nossos ouvidos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E eu e você fomos escolhidos. Por beleza? Não. Por santidade? Menos ainda. Fomos escolhidos pelo amor beneplácito do Senhor. Porque, como diz lá no amor esponsal, né? Em seu infinito amor, o Pai quis escolhermos esposas, e não escolheu as melhores, as mais belas. Mas a fim de manifestar a sua glória e seu poder, resolveu escolher eu e você. Sei lá, tão fragilizado, tão... que às vezes a gente diz assim, meu Senhor, como é que você escolhe pessoa assim como eu, né? Podia ter escolhido pessoa melhor. Pois é. Bem-vindo à classe dos pecadores. São a classe dos Shalons. Essa é a nossa classe. E aí nós vamos vendo essa eleição de Deus. Deus que vai nos escolhendo, Deus que entrou na nossa história, Deus que mudou a nossa vida quando nós fizemos o nosso seminário de vida no Espírito Santo. Deus que foi fazendo a gente crescer no grupo de oração e nós fomos despertando para ter um caminho vocacional, para descobrirmos se éramos chamados ou não a viver uma vida na comunidade. E aí nós fomos nos defrontando com isso e Deus foi nos chamando a gente abraçar essa forma de vida, né? E aí a gente vai vendo o quê, né? Ele é uma letra grega, o tal é uma letra grega, que é uma cruz. As duas maiores influências diretas em Francisco em relação ao tal foram os antonianos e o quarto, né? No Concílio de Laterano, São Francisco tomou o tal e seu significado dos antonianos. Eles eram uma comunidade religiosa masculina fundada em 1095, cuja única função era cuidar dos leprosos. Em seus hábitos era pintada uma grande cruz. Francisco tinha relações muito familiares com eles, porque trabalhavam no leprosário de Assis. Aí nós sabemos, né, do encontro de Francisco com o leproso, que mudou toda a sua vida, né, que fez ele abraçar o caminho que Deus, a experiência que ele teve com a cruz de São Damião, lá na pequena Porciúncula. Ele teve a experiência de olhar nos olhos de Jesus, que o que atraiu Francisco na cruz de São Damião? Porque ele via um Jesus crucificado, mas um Jesus feliz. E essa é uma palavra-chave para nós. Quantos de nós passamos por sofrimentos? Quantos de nós passamos por desafios? Não é? Eu acho que não só eu que passo pelos desafios, você também passa. E nós somos chamados a resplandecer na cruz Cristo. E nós usarmos o nosso sinal de eleição significa que nós desejamos nos crucificar com Cristo Jesus. Porque nós queremos dar as nossas vidas. Porque livremente a recebemos e livremente queremos dar. Só tem sentido a nossa vida como Shalom se nós dermos as nossas vidas. Nos consumirmos. Nos entregarmos. Talvez hoje, vivendo esse tempo de pandemia, nós estamos doidos para voltarmos no Shalom e beijar as paredes, né? Beijar os nossos irmãos, nos encontrar de novo. E como esse tempo está fazendo a gente ver quais são as coisas importantes na nossa vida, no nosso caminho. Quantas coisas nós fomos perdendo. Quantas vezes talvez nós fomos para o Shalom empurrados. Ai meu Deus, eu tenho que ir para essa reunião, eu tenho que ir para essa célula. Ai, é retiro demais. Ai, agora eu tenho que ir para a reciclagem, agora eu tenho que ir para a vigília, eu tenho que ir para o ministério. E o Senhor fez a gente parar. Para quê? Para que nós pudéssemos atrás do que é eterno, que é Deus. Ele é o único que não mudou. Como diz na frase do Papa Francisco, né? Tirada de um santo,
O mundo, a cruz continua fixa enquanto o mundo gira. O mundo está de pernas para o ar nesse tempo. Mas a cruz de Cristo permanece firme. E o tal que nós levamos é a cruz de Cristo. E nós devemos entender isso como que nós somos atingidos por um amor que transformou as nossas vidas. Quando São Francisco foi se convertendo, né? Ele tomou a cruz como uma assinatura da sua vida. Por isso que é tão marcante para os franciscanos o tal, por isso que quando nós encontramos com os franciscanos, que eles olham para nós e dizem, olha que coisa legal, é um tal. E eu acho que eles, a primeira coisa, quando eles não conhecem a nós, que bem que agora nós estamos bem conhecidos, mas antigamente, quando não nos conheciam, a primeira coisa que eles perguntavam é se nós éramos franciscanos. E o que nós trazemos de Francisco? Nós trazemos o quê? A beleza de gritar para o mundo que o amor não é amado. Nós somos chamados hoje a proclamar para o mundo que o amor não é amado. Mas proclamar não só com a nossa boca, mas com a nossa vida. E aí, como nós estamos nos configurando a Cristo? Estamos nos deixando crucificar nele, por ele? Eu posso dizer com certeza que o tempo do D2 é um tempo bem desafiante, né? Eu gosto muito de brincar, quando a gente vai fazer, eu ministrava muito aqui em Fortaleza, antes de ir para a assistência de formação, eu ministrava os cursos do Curados, né? E eu acredito que você deve se lembrar quando você fez o seu Curados, onde a sua vida foi tomada assim com a força transformadora tão profunda, que tudo aquilo que a gente guardava debaixo do tapete, né, para a gente não contar para o formador pessoal, nem para o formador comunitário, quando a gente fez o Curados, nós abrimos o berreiro, né, e a gente foi contando tudo. E quando a gente saiu, por que a gente faz o P2, o Curados no P2? Porque a comunidade percebe que nós precisamos nos reconciliar com a nossa vida, com a nossa história. E a gente não pode abraçar a vida do discipulado sem nós termos o entendimento da eleição que Deus tem para nós. Eu gosto de brincar, mas isso é a verdade. O tempo dos chiliques, aquele negócio de dizer, eu sou, eu não sou, será que eu sou Shalom? Meu irmão, esse tempo já passou. Você estando discipulado, você está entrando em crises mais profundas. E eu peço ao nosso Senhor que você entre em crise. Primeiro, para você entender que o chamado é Deus que lhe dá. Quem nos elege, quem nos eleva, quem nos faz caminhar para frente, quem nos impulsiona, quem faz a gente querer dar a vida é o Senhor, é Ele que nos ensina isso. Nós não temos força, meu irmão, minha irmã. Tu tem força? Se tu tem, tu já é fraco, porque tu não tem essa força. Essa força vem de Deus. Por isso que nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o tal que ele ele deve ser colocado na fronte para quê? Porque nós não devemos nos gloriar da cruz de Cristo. E aí nosso Senhor nos dá o tal. Sinal de eleição. Sinal de uma escolha irrevogável de Deus. Sinal onde a gente olha para Ele e diz, eu sou fraco, Senhor. Meu Deus, quantas vezes eu olho para o meu Theo e digo, Senhor, como eu sou fraco, como eu sou ruim, como eu podia ser melhor. Esse ano é fazendo 25 anos, eu posso dizer assim, eu acho que eu já melhorei um pouco, mas ainda não como deveria. Ainda me aborreço dentro de casa, às vezes sou impaciente, mas aí também tem as realidades da personalidade, né? Que a gente também precisa trabalhar. Mas a gente vai entendendo que Deus acredita em nós. Deus acredita em você.
Você está no D2 e talvez você esteja vivendo tempos de purificações profundas. É próprio no D2. Por isso você precisa conversar com o seu formador pessoal. Você precisa conversar com a sua formadora comunitária. Para quê? Para que eles que já passaram por isso possam lhe ajudar. Mas você tem que se segurar naquilo que você quis. Eu me lembro quando eu fiz o meu vocacional, onde uma das pregações do Carmadélio era assim, ó, o Carmadélio, né? Faz tempo, né? O Carmadélio dizia assim: para sempre. Olha, nem se ouvia falar ainda de promessa definitiva. Em 1994, né? Mas já tínhamos esse entendimento de que a nossa vocação era para sempre. Agora eu também digo uma coisa para você. Se você percebe que você não está preparado, não no sentido de preparação, eu vou pedir para me consagrar porque eu estou o máximo, aí não é legal não. Agora, se você reconhece que é pecador, que você reconhece que você apoia na graça, que você reconhece que a primazia é o Senhor, e que você confia nele, não confia nas suas forças, então, ó, joia, você pode pedir. Agora, se você percebe que há coisas dentro de você que precisam ser trabalhadas com a ação da graça de Deus, aguarde. Nós nunca perdemos, nós sempre ganhamos. E muitas vezes o Senhor vai pedir que nós percamos para ganhar. Porque o Senhor deseja que nós tenhamos a consciência reta daquilo que Ele nos chama. Ah, Damião, eu tenho medo. Também tenho. Ah, Damião, eu sou muito ruim. Não, também. Olha como nós estamos com algumas alternativas parecidas. Mas eu me apoio em quem? Na graça ou em mim? Se eu me apoio na graça, ótimo. Estou no caminho certo. Mas se eu me apoio em mim, aí, meu irmão, tudo fica mais difícil. Precisamos confiar. Por isso que quando a gente olha para esse sinal, tão pequeno, mas altamente, potencialmente grande, porque ele diz aqui Shalom. Mais do que tê-lo pendurado no nosso pescoço, que ele seja pirografado no nosso coração. Porque quando a gente chegar no céu, a gente não vai com o nosso cordão, não. A gente vai com o nosso tal inflamado de amor dentro de nós. Mas a veste que vai fazer você entrar nas bodas do Cordeiro vai ser o seu sinal. Aonde você vai, onde Jesus, quando terminar a sua vida, que como diz São Paulo, terminei a carreira, guardei a fé, me está reservada a coroa. Qual é a coroa? Do sacrifício, do que nós vivemos com alegria, da renúncia contra nós mesmos, contra as nossas atitudes. Quantas vezes no Shalom nós somos chamados a fazer o que nós não queremos? Quantas vezes nós vamos para onde não queríamos? Que nós somos discernidos para ministérios que muitas vezes são maiores do que nós, eu sou testemunho disso. Mas o quanto também eu posso contemplar Deus, que através de todas essas coisas manifesta a glória que pertence a Ele. Você e eu não temos glória nenhuma, mas temos a de Deus. Por isso, não tenha medo do que Deus possa pedir de você, do que Deus deseja fazer em você. Deixe-se tocar. A primeira coisa que você tem, eu sou um escolhido. Talvez quando começou, quando você era P1, né? Quantos irmãos talvez deixaram ou repetiram os níveis? E talvez você foi o mais fraquinho, né? E está aí, perseverante. O Senhor me faz lembrar agora uma coisa muito interessante. Quando eu era discípulo, né? Só que eu peguei as vacas gordas.
mas não aqueles que entraram, fazer o vocacional já iam se consagrar, né? Eu peguei, no meu caso tinha, o pessoal tinha um P1 e tinha um noviciado. Olha, eu fui noviço, coisa boa. Só não era de rebelde, viu? Mas fui noviço. E eu achei muito engraçado porque eu tinha uma irmã que eu quero muito bem a ela não está mais na comunidade, né? Mas ela era eu acho que ela era a pena da letra da Torá que Moisés usou para escrever nas tábuas da lei. Ela fazia tudo. Era impressionante. A gente tinha uma convivência muito boa aí. A gente ia para a vigília junto, né? Todas essas realidades. E eu achei muito engraçado porque chegou o dia do discipulado para a gente se consagrar, né? E aí a gente estava lá esperando no Shalom da Paz, era tudo no Shalom da Paz. E aí ela graças a Deus foi primeiro do que eu, né? E ela foi, né? Certo de que estava cumprindo toda a lei, né? Estava pagando até o dízimo da romã e da hortelã, né? Como diz. E aí ela chegou, ela veio meio assim encabunhada, né? Aí eu não quis perguntar não, aí eu fui receber minha resposta. Né? Depois que eu fui receber minha resposta, eu recebi a resposta que ia me consagrar. Né? E a resposta dela foi que não iria. E o que a gente pode concluir com isso? Que Deus vai confundir sempre os sabidos. Que quando a gente achar que a gente está preparado, a gente não está. E quando a gente achar que a gente não está, a gente está. Por isso, com o nosso sinal de eleição, nós vamos crucificando em nós tudo que é do mundo. Talvez a minha irmã, ela pensasse que ela ia se consagrar porque ela fazia tudo. E como nós éramos amigos, ela sabia das minhas dificuldades, às vezes não corresponder como deveria, né? Talvez no olhar dela, eu não estava pronto. Mas nós precisamos entender que nós não vamos estar preparados pelos olhares de pessoa alguma. Nós vamos estar preparados pela eleição de Deus. É Ele que nos quer. É Ele que nos consagra. Não somos nós que nos consagramos. É Deus que nos consagra. Por isso nós precisamos entender o quê? Que nós devemos deixar que a eleição, né, o sinal de Francisco, a pirografia da nossa eleição, que é Shalom, elas estejam impressas. Como diz os nossos escritos, um coração inflamado, tudo se dispõe. Como está, meu irmão, à sua disposição? Como está o seu desejo de fazer a vontade de Deus? Eu também sou formador pessoal e eu passei um tempo no núcleo da formação. E eu achei muito interessante porque toda vez que eu precisava de uma irmã, para ela ajudar a cantar, ou conduzir, ou aquilo, outro, sempre que eu pedia, ela dizia não. E o Senhor me inspirou uma coisa muito interessante. O Senhor disse assim, peça de novo. E se ela disser não, você diz assim, e você é chamada a ser a Miss, não? E eu fiz isso com ela. Quando eu pedi que ela me ajudasse numa determinada coisa, ela disse não. E eu disse, será que você entendeu que você é chamada a dizer sim? Você não é chamada a ser a Miss, não? Como é que está as suas respostas nesse tempo do D2? Aquilo que a comunidade, que a sua formadora comunitária, seu formador pessoal vai lhe orientando. Como estão as suas respostas? Será que você entende que você é chamado a uma eleição divina? E que você é chamado a ser sal e luz no mundo? Como está a sua resposta? Você está sendo o Miss, não? A Miss, não? Nem sei se tem para homem e Miss. Acho que não é Miss, não. Não sei qual é o termo que usa. Mas qual é a faixa que você está usando? Você está usando a faixa daquele, sim, pai, não é fácil, mas eu quero,
eu desejo, eu vou? Ou você está se confiando em você? Como Shalom, nós vamos aprendendo que nós confiamos no Senhor. E que nós vamos fazendo coisas que nós não queremos. Porque Deus precisa podar os galhos aparentemente verdes. Como é que você está lidando com essas coisas? Como é que você está correspondendo ao plano salvífico de Deus, como Shalom? Precisamos refletir e precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus, ele vai iluminando as coisas que precisam ser transformadas dentro de nós. Antes de eu me consagrar, eu pedi muito a Deus que Ele nunca me desse de eu dizer não a Deus e à comunidade. Mas quando eu fiz as minhas promessas definitivas, acabou todos os nãos. Porque eu livremente disse a Deus que queria isso. Você está caminhando para dizer livremente a Deus que você também quer ser, como divino cordeiro, entrar no matador. E como diz na palavra de Isaías, que foi manso e humilde. Ele não berrou. E como é que você está vivendo o D2? Será que você está berrando? Crucificar é a palavra que define o D2. Significa transformar-se em Cristo. Lembra do retiro do D1 de vocês? O ponto fundamental de um discípulo é a configuração a Cristo. E você e eu nos configuramos a Cristo pobre, casto e obediente. Você não é mais dono da sua vida. Você não manda mais em você. Por isso que você tem autoridades para você se submeter. E nós temos um homem velho dentro de nós que não quer. Mas quando você olhar o seu sinal de eleição, você tem que dizer, eu quero ser como Cristo. Então você vai se crucificar. Não existe alma e esposa sem cruz. Isso é fantasia, isso é utopia, isso é mentira. Deixe-se crucificar. E você vai ver a força que a sua eleição traz. Você não é chamado a agradar aos homens, você é chamado a agradar a Deus. A quem você está obedecendo nesse tempo? A quem você está se configurando? Nós temos um justo juiz, meu irmão. E ele, no dia do juízo, vai prestar contas conosco. Um juiz justo e fiel. E nós precisamos entender isso. Mas toda vez que eu olho o meu sinal de eleição, meu tal, eu vou dizendo, vale a pena. E eu quero terminar, né? Porque já falei demais. Se eu tivesse ao vivo, acho que a Clécia já estava arregalando os olhos para mim, né? E eu tive a grande graça de 2017, né? Eu sou casado e com a minha esposa para a convenção dos 35 anos. E meus irmãos, quando nós tivemos aquela audiência com o Papa Francisco, na sala Paulo VI, que a gente olhava de um lado e do outro, como se diz, um oceano de Shalom, mais de 3.500 irmãos aglomerados ali dentro. Eu pude contemplar a obra nova. Aquela palavra tão cara que diz, eis que faço obra nova. Não a vedes? E naquele dia, nós como família, nós vimos a obra nova. E eu pude novamente, aos pés agora do Papa Francisco, renovar a minha oferta de vida como família, com todos os meus irmãos, primeiro, junto com o nosso fundador, a fazer a entrega fiel. Não fiel como deveria, né? Mas a oferta da minha vida.
Porque eu sei que só tem sentido a minha vida se for ofertada na cruz de Cristo. Por isso, não tenha medo. Eu posso dizer com toda alegria, como é bom ser Shalom. Como é bom ser comunidade de aliança. Como é bom morrer para mim mesmo. Como é bom passar pelo sacrifício. Como é bom passar pela renúncia. Como é bom passar pela disposição. Sejam consagrados, felizes. Deem as vossas vidas felizes. Não tenha medo daquilo que o Senhor possa pedir de vocês. Tenha medo de não corresponder a Ele, mas não do que Ele pode pedir. Porque Ele só vai pedir o amor. Ele não tem outra coisa a pedir a não ser isso. E eu quero terminar dizendo, obrigado, Senhor, por me teres escolhido. Que o Senhor possa fazer de vocês luzeiros, verdadeiros candelabros, né, da ação de Deus. Que os homens possam olhar para nós e possam contemplar. Olha ali um Shalom que vive para dar a vida. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nessa noite. Deus os faça santos. E quem sabe a gente não volta outro dia para a gente conversar, né? Mas eu quero, com todo o meu coração, dizer para vocês, o caminho é seguro, o caminho é certo e o caminho vale a pena. Se tivesse 1000 vidas seria Shalom. Porque esse é o lugar de ir e para a felicidade. Que a Virgem Maria, a Rainha da Paz, a esposa do Espírito e a porta do céu, façam de vocês fiéis e perseverantes. Deus os abençoe. Deus os faça santos e não tenham medo de se consagrarem, tá bom? O caminho é seguro. Eu posso dizer com toda certeza. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Deus abençoe a missão de Maceió. Shalom.